Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, tratando do documento do Papa Francisco, a carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Hoje a gente vai tratar do capítulo 4, que fala de uma ecologia integral. Então, diz o Papa Francisco que assim como os vários componentes do planeta, os físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Ou seja, tudo faz parte de um mesmo ecossistema, né? Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação. A relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Não há como você diferenciar, né? A natureza de uma sociedade. Não há duas crises separadas quando há crise, uma ambiental e outra social, porque é indissociável, né? Mas uma única e complexa crise socioambiental. Por isso que ninguém pode deixar de respeitar a natureza, né? Sociedade que se preza, respeita e convive, né? Bem, e diz o Papa, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente. Não há como. Vários países são governados por um sistema institucional precário, à custa do sofrimento do povo e para o benefício daqueles que lucram com esse estado de coisas. É aquela história, né? Por interesse de grupos, se destrói a natureza e se destrói a vida. Sabemos, por exemplo, que países dotados de uma legislação clara sobre a proteção das florestas continuam a ser testemunhas mudas da sua frequente violação. Não basta ter lei e ficar sem cumprir, né? Calado. Testemunha muda, como diz o Papa no documento, né? Tem que agir, aprender a conviver e respeitar. Sobre o respeito à cultura, diz o documento do Papa Francisco. O desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado a um modo de produção pode ser tão nociva como a alteração de ecossistemas. O respeito, né? O modo cultural de viver respeitando a natureza. Os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Admirável é a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de dar a volta às limitações do ambiente, modificando os efeitos adversos dos condicionalismos e aprendendo a orientar a sua existência no meio da desordem e precariedade. Por exemplo, em alguns lugares onde as fachadas dos edifícios estão muito deterioradas, há pessoas que cuidam com muita dignidade do interior das suas habitações, ou que se sentem bem pela cordialidade e amizade das pessoas. A vida social positiva e benfazeja dos habitantes enche de luz um ambiente à primeira vista inabitável. É louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. A sensação de sufocamento produzida pelas aglomerações ou pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional é contrastada se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança e se criam comunidades, se as limitações ambientais são compensadas na interioridade de cada pessoa que se sente inserida em uma rede de comunhão e pertença. Deste modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e toma-se o contexto de uma vida digna. A dignidade depende de nós, depende de todos nós, né? Depende do ser humano, da maneira de como respeita o outro e o meio ambiente. O Papa Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem, porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece, como ele quer, né? O melhor para ele. Não, eu respeito o convívio harmonioso. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão crescendo? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que tipo de mundo estou deixando para meus filhos, meus netos, meus sucessores? Eu penso no aqui e agora, no meu melhor, no meu lucro, e não penso num mundo melhor para quem vem por aí, né?
como a gente poderia viver melhor pensando assim. E terminando esse capítulo, o Papa Francisco diz: não percamos tempo imaginando os pobres do futuro. É suficiente que recordemos os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nesta terra e não podem continuar a esperar. Por isso, para além de uma leal solidariedade entre as gerações, há que reafirmar a urgente necessidade moral de uma renovada solidariedade entre os indivíduos da mesma geração. Respeito ao próximo e respeito à natureza, harmonia entre meio ambiente e sociedade e povo. É isso que quer dizer esse capítulo do Papa Francisco, documento do Papa Francisco. No próximo vídeo falaremos do capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. Até o próximo vídeo.